Salve, salve, galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço, nosso Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 7 da NET, canal 9 da Vivo TV, além, é claro, da internet, em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. E olha, em breve, em TV aberta, eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta terça-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo, o jornalista, radialista, esportivo, ele disse que ia, mas não foi. O nosso querido Paulo Ricardo está com a gente de novo. Tudo bem, Paulinho? Boa tarde. Como é que vai, Vieira? Tudo bem? Foi apenas uma pegadinha, né? Adaptando, inclusive, uma frase muito conhecida: se for para o bem do povo, da nação, diga que eu fico, Vieira. Estou aqui de volta por Hora do Esporte. É um poeta esse Paulo, que beleza. E olha só, a gente começa falando aqui no nosso Hora do Esporte da Bezinha, porque na última sexta-feira o Tigre do Vale tinha jogo decisivo. Era vencer ou vencer o Taquaritinga para ainda ter chances de classificação às quartas de final da competição. E olha, deu bom pro Tigre do Vale, que venceu com este golaço aqui do Adriano. Vamos colocar o Matheus, vai colocar pra gente, já colocou. Matheus, dedos mágicos, importantes. Olha só o que o Adriano fez, olha que golaço do Adriano, no trabalho também da nossa querida Luíse. Olha só, no replay, no detalhe para você. Olha, pegou com extrema categoria, Paulo, aquela bola de curveta na gaveta do goleiro do Taquaritinga, não teve chance, golzinho magro, este 1-0, garantiu a sobrevida do Joseense, aliás, sobrevida não, a gente vai ver já já a classificação, está completamente aberta a segunda vaga, a primeira já é do Flamengo, mas esse gol mais do que importante, né, Paulo? Com certeza, Vieira. Aquele gol que a gente fala que acordou a coruja, né? Acertou a gaveta do goleiro, mesmo se o goleiro tentasse jogar a luva, nem assim ele provavelmente conseguiria pegar essa bola. Não dava, cara. Foi um golaço de rara felicidade e que deu, com certeza, esperanças para o time do Joseense, né? Um golaço que pode ser, inclusive, o da classificação, porque todo mundo estava falando que esse jogo era extremamente decisivo. Joseense não vinha bem dentro da competição, enfrentava dificuldades, principalmente com a questão do setor defensivo. Ajustou a casinha ali atrás, encontrou esse gol e agora vai lá enfrentar a Inter de Bebedouro, tendo chance, Vieira, de se classificar dependendo apenas de si, o que é extremamente positivo, né? Tendo em vista que os times ali no primeiro jogo da segunda fase empataram em 1-1, então está totalmente aberto, o Joseense tem sim chances reais de se classificar, Vieira. É espetacular, realmente, resultado mais do que importante para a equipe do Joseense. Olha só, viu, Paulo, ao final da partida, o zagueiro Danilo Alemão, o autor do gol, o Adriano, e também o técnico Augusto Ambrogi, eles falaram sobre a vitória e o fato de estarem vivos e só dependerem das suas próprias forças para avançar à próxima fase da competição. Diz aí. Sim, muito feliz pelo gol, mas feliz ainda pela entrega do time todo. O time todo de parabéns. O professor Augusto aí vem trabalhando com a gente firme na semana, o Giovanni, não deixa cair o Tida. Então, a equipe toda está de parabéns, comissão técnica, vamos para cima que a gente tem chance de classificar, a gente vai buscar até o último minuto. Sim, a gente vem buscando, vem trabalhando durante a semana e graças a Deus eu coroado com esse gol da vitória aí, 3 pontos pra gente, mais 90 minutos para correr lá, mais uma final pra gente poder classificar, que é o mais importante da equipe. Graças a Deus conseguimos sair com os 3 pontos aí, foram muito importantes para nós seguir na classificação. Foi uma partida da equipe toda muito bem, a gente soube sofrer e soube fazer os caras sofrer também. Então, todo mérito para a equipe por ter dado a vida nesse jogo. Dificílimo, né? O equilíbrio ele impera nessa chave, o Flamengo que destoou um pouquinho, a gente viu os 2 jogos contra a gente também foi lutando, né? Não teve nada de superação técnica em cima da gente. O Taquaritinga, um belíssimo time, muita força, conheço o PC, o primeiro treinador que eu trabalhei junto, um amigo, né? Um irmão que eu tenho no futebol, então a gente sabia da dificuldade que seria assim por detalhes mesmo. Hoje as coisas aconteceram, agora descansar bem para fazer uma bela semana para ir para outra final em Bebedouro. Pois é, né, Paulo? A gente vai... Matheus, coloca pra gente aqui os jogos da rodada, desta penúltima rodada da segunda fase. Tivemos aí a vitória do Joseense para cima do Taquaritinga, o Flamengo também batendo a Inter de Bebedouro por 1-0, placares magros, mas que importantes para as duas equipes. A gente vai ver a classificação agora, o Matheus vai colocar pra gente.
a vitória do Flamengo colocou o Flamengo ali mais do que líder, já era líder, né, mas sacramentou a liderança e a disparidade em relação ao restante do grupo, o que favoreceu justamente o Joseense, porque o Inter de Bebedouro estagnou na 5ª posição. O Joseense, por sua vez, com a sua vitória, subiu para a 3ª posição com 5 pontos. Taquaritinga lá embaixo ainda tem chances remotas, mas ainda tem, né, mas vai jogar contra o Flamengo. O que importa, Paulo, e o que você acabou de comentar, é o seguinte: Inter de Bebedouro recebe o Joseense no próximo domingo. Jogo importante, mas o Joseense só depende dele. Vitória magrinha, 1-0, 8 pontos, está lá junto com o Flamengo na próxima fase. Exatamente, Vera. O Joseense precisa apenas do básico. E para o telespectador que está nos assistindo, uma coisa que a gente sempre vem falando aqui no Hora do Esporte, Vera, que é a questão do saldo de gol. Se você der uma olhada, o time do Joseense está com -2, cara. Se ele tivesse feito um bom saldo de gols, provavelmente ele ia enfrentar o Inter de Bebedouro precisando apenas de um empate para poder conseguir se classificar. Então, assim, são alguns vacilos que o time teve dentro da competição, que agora chegou numa situação um pouco mais crítica. Mas, pelo que eles comentaram, o time soube sofrer. E se souber sofrer e ganhar de 1-0, se classifica, é o que a gente torce, Vera. Tá bom demais, é isso que a gente torce para a equipe do Joseense. Vitória 1-0, tá bom demais, 8 pontos, classifica para a próxima fase. Agora, Paulo, mudando a chavinha, mudando de assunto, porque ontem à noite começou o Campeonato Paulista para o São José Basquetebol. Com casa cheia, o Lineu de Moura ficou pequeno para receber um grande clássico do basquete paulista. E mesmo com o apoio da torcida, o São José Basquetebol estreou com derrota contra o Bauru. Veja aí como é que foi a partida. Coloca, Matheus. Com um bom público, o ginásio Lineu de Moura recebeu a partida de estreia no Campeonato Paulista entre São José Basquetebol e Bauru. E quem começou abrindo o placar foi o São José, nessa jogada de garrafão de Douglas Nunes. Mas, na sequência, Jonathan deu a resposta nessa bela infiltração para empatar a partida. E essa foi a tônica do primeiro quarto. Cesta lá, cesta cá. Até os segundos finais, quando Fidelis brigou com a defesa do Jacaré para anotar mais 2 e fechar o primeiro quarto em 20-15 para o São José. No segundo quarto, o Bauru voltou ligado na defesa e o São José errando muito o ataque. E nessa cesta de Bright, os bauruenses viraram o placar. Sebastião Figueiredo pediu tempo e deu resultado. Depois de algumas trocas de cestas, o seu irmão, Diego Figueiredo, anotou essa bola de 3 e virou para o São José, 26-25. E o equilíbrio mais uma vez deu ritmo no segundo quarto, fechando o primeiro tempo com vitória joseense por 2 pontos, 35-33. Na volta do intervalo, as duas equipes novamente trocavam cestas e o empate era presente no placar até os 43-43. A partir daí, o time do técnico Guerrinha começou a deslanchar na partida, com cestas da zona morta de Felipe, nessa infiltração com bandeja do experiente Alex e ainda nessa bola de 3 de Larry Taylor, para fechar o terceiro período com 7 de vantagem para o Bauru, 50-43. No último período, com a vantagem no placar, o Bauru explorou muito bem os contra-ataques e começou a abrir vantagem com mais uma bola de 3 de Bright. E também da estrela do time, Larry Taylor. Além de muitos erros no ataque do São José. A derrota foi inevitável e o placar terminou com vitória bauruense em pleno ginásio Lineu de Moura. Final, São José 54, Bauru 71. Pois é, Paulo, a gente teve o Pedro aqui conversando com a gente sabe que jogo de estreia é um jogo à parte, né? Tanto para o Bauru quanto para o São José. O São José começou bem a partida, venceu a equipe do Bauru nos 2 primeiros quartos, mas depois a equipe do Bauru deslanchou e acabou vencendo a partida. Exatamente. Nem tudo está perdido. O time do São José demonstrou pontos positivos na estreia da competição, principalmente nesses primeiros tempos que aconteceram. A torcida empurrou, o time conseguiu jogar de igual para igual com o Bauru, que tem um excelente time. Pontos positivos, por exemplo, o Dimitri, né, anotou 13 pontos dentro do jogo. Então, o São José até com alguns talentos individuais que também podem se destacar e crescer. Acho que o time tem tudo para poder se recuperar aí, Vieira, dentro da competição. Pois é, vamos torcer para que o time do Sebastião Figueiredo se recupere na próxima. A gente torce e tem... Como é que é? Belo sotaque. Belo sotaque. Praticamente um argentinão. Nascido em
em onde mesmo? Como é que a terra que o Brunão foi lá é... Ele passeou em tantos lugares, cara. Buenos Aires, tá bom, fica Buenos Aires mesmo. Só pra gente fechar esse primeiro bloco, meu caro Paulo, vamos falar da Liga Nacional de Futsal, porque hoje à noite São José entra em quadra pela 18ª rodada da competição. O time do técnico Douglinhas Navas enfrenta no Ginásio Tênis Clube o Lanterna Blumenau de Santa Catarina. A partida começa às 19 horas e justamente o Ronei e também o Douglas Navas falam sobre o jogo de logo mais. Diz aí. A gente vem treinando forte para fazer esse jogo de hoje à noite. São situações diferentes entre as equipes. A gente está em busca da 8ª colocação aí, 7ª colocação. E eles estão em busca de sair da zona de rebaixamento. A gente sabe que para eles é um jogo importante, para nós é mais importante ainda, porque a gente está jogando em casa, a gente está focado para esse jogo e a expectativa é a melhor possível. A expectativa do jogo hoje é um jogo muito difícil, apesar da colocação do Blumenau. Nós sabemos do trabalho do Paulinho Cardoso, uma equipe de garotos, de mesclada com 2 jogadores mais experientes. Jogo muito duro, difícil, porém em casa temos que impor o ritmo, agredir desde o começo, marcar alto, para ver se a gente consegue sair com os pontos, melhorar a nossa parte na classificação, que acredito que nós vai ganhar umas 2, 3 posições, se caso ganharmos hoje. Muito bem, Paulo, São José Futsal precisa da vitória para subir na tabela. O São José, que é o 10º colocado hoje, se vencer, pode assumir a 7ª posição. Exatamente, Vieira. Muito importante esse confronto para o São José e que tem tudo para poder conseguir sair vitorioso. Tomara que consiga a vitória logo mais. Paulo, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco tem muito mais Hora do Esporte para você aqui na TV Câmara, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos e hoje é dia de estreia aqui no programa. Vocês vão conhecer o quadro De Tabela, que é um bate-papo bem descontraído com personalidades esportivas aqui da nossa cidade. E o primeiro de tabela do nosso programa será com um dos maiores ídolos da nossa Águia do Vale, o Santiago, o artilheiro Renato Santiago. Confira esse bate-papo que tá bacana. Coloca, Matheus! Fala, galera, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na TV Câmara, no programa Hora do Esporte. A gente está aqui no estádio Martins Pereira, o palco onde o nosso convidado brilhou e brilhou muito. O cara que jogou muito por aqui e no Vale do Paraíba, jogou em 4 clubes aqui no Vale do Paraíba, fez gol do meio de campo e tem gol no apelido. Estou falando de quem? Renato Santiago. Renato, prazer te receber aqui. Prazer, meu ver. Renato, a gente não pode deixar de começar pelo seu começo. Como é que foi o seu começo na bola? Foi no Rio de Janeiro? Você que é mineiro de Juiz de Fora, foi começar no Rio de Janeiro, é isso? Eu comecei muito cedo em Juiz de Fora, nas escolinhas, né? Acabei me destacando lá e rapidamente eu já estava no Rio de Janeiro com 13 para 14 anos. Mas aí o Fluminense teve aquela crise muito grande, né? Foi rebaixado para a Série B, teve uma virada de mesa, disputou a Série B de novo, caiu para a Série C. E nessa transição eu estava lá já subindo para o profissional, com 18 para 19 anos. Né? E aí aconteceu um caso muito triste, nós fomos despejados do hotel que nós morávamos lá nas Laranjeiras. Né? Eu fui capa do jornal o Globo, né? E aí chegou o final do ano, encerrado o campeonato, eu fui fazer o vestibular na Universidade Federal de Juiz de Fora, acabei sendo aprovado e aí ficou aquela indefinição. Volto a jogar ou vou cursar a faculdade? Para tristeza do meu pai, eu tomei a decisão de abandonar o futebol. Né? E aí foram 4 anos parados, né? Somente estudando, me formei. Lá entrei com 18 para 19, saí com 22 para 23. E aí com 22 para 23 anos que eu realmente fui me profissionalizar lá no Tupi de Juiz de Fora e depois eu consegui dar uma sequência boa na minha carreira como atleta. E nos moldes do futebol de hoje, você começou tarde, né, no futebol profissional, né? Sim, foi... Sim, todo mundo fala que foi um milagre, né? Porque eu estava 4 anos sem jogar, tinha emagrecido praticamente 10 quilos, Vieira, porque eu não estava fazendo nada, não tinha mais aquele sonho de jogar, né? E aí, por conta de um professor meu, o professor Marcelo Mata, que foi meu primeiro treinador quando criança na escola, né, foi meu professor na faculdade, ele me chamou, né, e falou, cara, volta, educação física também é um mercado difícil,
né? Você tem condição de jogar, te acompanho desde criança. Falei, pô, mas o Fluminense não vai querer nem me ver. Falei, não, volta no Tupi aqui, começa a caminhada de novo. E aí, voltei pro Tupi, né? No segundo semestre já estava lá no Sobradinho do Distrito Federal, né? E logo depois, já no América Mineiro, na Série A do Brasileiro de 2001. Então foi uma volta rápida, né? E graças a Deus deu certo e que também me trouxe aqui para São José dos Campos. E como é que foi essa vinda para São José? Que você teve algumas passagens pelo São Sim. José e também por clubes da região, já a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria que você falasse justamente essa primeira vinda para São José, que você já começou a despontar o seu futebol e a brilhantar quem está aqui na arquibancada. Sim, a primeira oportunidade foi justamente depois do América Mineiro, né? Tinha saído da Série A do Brasileiro, mas como Vieira, eu vinha de 4 anos de inatividade, né? No Tupi foi muito difícil jogar, Imagina. No Sobradinho já estava bem, aí foi artilheiro do Campeonato Brasiliense, só que eu saí do Campeonato Brasiliense para a Série A do Brasileiro. Aí novamente foi difícil jogar, porque é outro nível de preparação. Sim, e aí eu estava me preparando ainda para tentar voltar. E aí no ano seguinte, eu sou contratado pelo São José, Pedro Ives, né, saudoso Pedro Ives, presidente, Ademir Melo, treinador. E aí montou-se um time excepcional. Eu digo que foi o melhor time que eu joguei aqui, né? Com Ricardo Berna, Gelásio, Canídia, Zé Renato, William Feliciano, eu, Danilo. Né? E aí naquele ano eu já despontei aqui, acho que é por isso que eu criei tanto carinho pelo São José, porque foi aqui, em 2002, que eu me senti jogador de verdade. Aqui eu estava forte de novo, estava jogando no meu melhor nível, então eu tenho uma dívida de gratidão muito grande por São José ter aberto essa porta para a minha carreira e por eu ter despontado aqui. Né? E daqui eu já fui por Marília, aí subimos o acesso, aí depois voltei para a Série A no Figueirense, Juventude, tive para a África, né, rodei alguns clubes da Série B do Brasileiro também, até voltar para o São José em 2008. Agora, Renato, a gente já falou, você jogou no São José, você jogou no Taubaté, você jogou no Guaratinguetá e também no Joseense na sua reta final de futebol. Ficou marcado bastante todos esses times, mas o São José sem dúvida alguma, mas a sua fase também no Joseense ficou bastante marcante, que você também teve um lado ali de gestor de futebol também, Sim. Jogador, gestor, um técnico, um paizão, você jogava com a molecada mais jovem, né? Eu tive uma passagem pelo Guaratinguetá em 2009, né? Conseguimos o acesso lá da Série C para a Série B do Brasileiro, né? Depois voltei para o São José, eu acho que faltou na minha carreira um acesso pelo São José, eu acho que é a única coisa que eu lamento na minha carreira, né? Mas eu também nunca, jamais conseguiria isso sozinho, mas era uma coisa que eu trocaria qualquer outra coisa por ter tido um acesso aqui no São José. E depois, já no final da minha carreira, recebi uma proposta do Joseense para assumir o clube como gerente de futebol e como atacante, né? Fui artilheiro do time naquele ano, terminamos aqui, né? A vitória de 4-1, que eu fiz os 4 gols, conseguimos o acesso para a Série A3 e aí ali era a hora de parar, né? Parar por cima, né? Com um acesso, joguei mais 6 meses, mas logo depois encerrei a carreira justamente aqui nesse estádio. Renato, tem um lance muito famoso, rodou o Brasil, que você acabou fazendo um gol pelo São José do meio de campo, né? Aliás, ô Yamada, que palhaçada aquilo lá, mas que frangaço que você tomou, Yamada, pelo amor de Deus, você ajudou o homem aqui, foi mais ou menos isso, como é que você fez o gol? O São José tinha acabado de tomar o gol, colocaram a bola no círculo central, você foi lá e bateu, e o Yamada tomou aquele piruzão, Yamada. Vieira, você vai lembrar, né, naquele ano, o treinador Walter Ferreira, né? Grande Walter Ferreira. De saudoso não tem nada, né? O Walter Ferreira queria tirar os jogadores experientes do time, né? Fez isso com o Vila, com o Ricardo Vila, com o Marquinhos Vinícius, Goiaba, e queria me tirar também, né? Mesmo eu sendo artilheiro do time, e aí me colocou no banco, e naquele jogo eu estava no banco. Não sei se você lembra, o time vencendo de 3-1. Tava lá. O time vencendo de 3-1, né? E aí, quando eu entro, eu nem toquei na bola, o time toma o gol, 3-2. Exato. Eu falei, só falta o São Bento empatar e esse cara ainda vai botar a culpa em mim. E aí o time do São Bento corre, pega a bola e o Yamada sai do gol e começa a vir na direção. Vamos que dá, vamos que dá, vamos que dá. Eu falei, aí o pessoal deles colocou a bola no meio. Eu falei, se esse cara der mais 2 passes, eu vou chutar essa bola. Eu não quero nem saber, eu já estava largado mesmo com o treinador, já estava me sacaneando de tudo quanto é jeito. Eu falei, eu vou chutar essa bola. E aí você vê que o Juninho até assusta, porque o Juninho estava do meu lado, eu grito, sai Juninho! E aí eu venho correndo e bato, a bola viaja,
né? O Yamada tenta correr para trás, tropeça, cai e a bola passa por cima dele e foi muito legal. Nosso querido amigo Valtenci Vicente, o Valtenci que estava naquele jogo, né? Valtenci no campo, chegou aí, Renato, o que você me falar desse gol? Eu falei, não quero falar nada, só quero falar que Renato Santiago está de volta. E aí, dali eu comecei a jogar, comecei a fazer gol de novo e aí o Walter não teve como me deixar de fora. Tá aí, né? Bate-papo bacana com o Renato Santiago. Daqui a pouco tem a segunda parte, aí o fechamento desse bate-papo no De Tabela, aqui dentro do nosso Hora do Esporte. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Calma, Paulo, já já você fala. Rapidinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte e você continua acompanhando agora a segunda parte do quadro De Tabela. Hoje com o ídolo da Águia do Vale, o artilheiro Renato Santiago. Põe na tela, Matheus! Agora, Renato, tem uma passagem que talvez não seja muito legal para você, que você estava praticamente certo de ir para o Corinthians e talvez por uma ganância do empresário acabou tirando o seu sonho de jogar num grande clube que era o Corinthians naquele momento, em que pede o Corinthians não estar numa boa fase naquele momento. Isso foi em 2003, né? Eu estava no Figueirense, tínhamos acabado de ser campeões catarinenses, né? Eu muito bem, né? O time do Figueirense era muito bom e começou o Brasileiro. Nós estreamos em Salvador contra o Vitória, 1-1, eu que fiz o gol. Né? E aí o segundo jogo contra o Corinthians em casa, e o Geninho já estava de olho em mim, né? E o jogo foi 3-3, eu fui melhor em campo, eu tenho até, pode falar o nome do jornal? Pode. Jornal Lance, né? As notas do lance, e eu fui o melhor em campo. Acabou o jogo, o Geninho veio e falou, ó, e naquele ano só podia jogar 2 jogos, em 2003 só podia jogar 2 jogos para você mudar de equipe. O Geninho veio, você falou comigo, ó, nós queremos você, nós vamos te levar, a gente vai conversar com o seu empresário. E aí eu falei, não, estou à disposição. Aí o Dorival Júnior, hoje treinador, era o nosso gerente de futebol, eu falei com ele, né? O Figueirense não queria me liberar, mas era uma oportunidade, aí eu até falo valores, né? Que eram 300 mil à venda, né? E era dividido 50% para o empresário e 50% para mim, e 75 mil por mês de salário. Eu ganhava 20 e poucos na época lá, né? E aí rescindimos com o Figueirense, tudo certo com o Corinthians, né? Se apresenta semana que vem, e aí essa semana que vem passou para a segunda semana e passou para a terceira semana e a coisa não se resolvia. E aí quando eu vi na TV Band, ó, vai ser anunciado o novo jogador do Corinthians, 26 anos, depois do intervalo. Chamou toda a família. Chamei todo mundo para a sala, meu pai, o Cajuru apresentando o Sport Total, na hora do almoço. Falei, pai, vai sair, cara, e aquela loucura, e por causa da minha idade, pô. Aí falei, sou eu. Casava, né? E eu tentava falar com o empresário e não conseguia. Eu falei, deve estar lá, aquela euforia, e voltou do comercial, né? Abriu o jornal, e agora daqui de São José, o Nivaldo, esse foi com o Nivaldo, você me deu as notícias mais tristes da minha vida, né? O Nivaldo, né, voltou lá do Parque São Jorge, aí o Nivaldo anunciou, o novo atacante do Corinthians fechou agora de manhã com o seu empresário, 26 anos, Leandro Amaral. Aí a casa caiu. Cara, mas eu comecei a chorar, cara, mas chorava que aconteceu? Catei o carro lá em Juiz de Fora, vim para São Paulo, praticamente invadiu o escritório do empresário, né? E foi muito triste, mas eu tinha praticamente 2 anos e meio dentro do futebol, né? Tinha voltado, tinha 2 anos e meio para 3 anos. E aí ele me enrolou, me enganou, falou que ia me levar para o exterior, acabou levando mesmo, fui para Tunísia, norte da África, mas para ganhar menos do que eu ganharia aqui, né? Só que aí nós brigamos, aí no final do ano eu liguei pro Dorival Júnior. Falei, ô Júnior, cara, onde você tá, cara? Eu falei, pô, acabou, tava lá na Tunísia, tá parado. Ele falou, pô, pensei que você tinha ido para um time grande fora, porque não deu certo o negócio do Corinthians, né? Eu falei, então, infelizmente não deu. O Adão falou que o pessoal desistiu para contratar, e falou, aí o Dorival Júnior falou, não, desistiu não. Aí falou tudo que, falou, ó, era 300 mil, né? Eu falei,
Aí eu falei, pois é, o seu empresário pediu 1 milhão. E sem me falar. Né? Então ele queria ganhar aquele dinheiro por fora e infelizmente isso no futebol acontece. Renato, para a gente fechar, queria que você falasse da sua vida pública agora como um homem da municipalidade. Você se engajou no meio político, se tornou vereador, bastante ativo. Queria que você falasse em que momento que deu start para você entrar para a política. O start foi logo depois que eu encerrei minha carreira como atleta. Né? Os partidos políticos veem as pessoas muito como números, né, Vieira? Foi o caso do Tiririca, que teve 1 milhão de votos e trouxe outros deputados. Não foi esperado no Tiririca, né? Não, não. Ah, tá. Estou dizendo que as pessoas me viam como alguém que pudesse ter votos aqui na cidade, pela história legal que eu tive no futebol, né, por toda a carreira. Mas todos os partidos me procuraram, todos que têm vereadores na Câmara hoje, né, e fizeram propostas de bancar campanha, que eu não teria que gastar nada, e aquelas ilusões. Mas futebol nos deixa calejado com isso, né, Vieira? E eu, naquele momento, eu não queria curtir meus filhos um pouco também, que eu não tinha visto o Raí crescer. O futebol demanda muito, eu não vi o Raí aprender a andar, eu não vi o Raí aprender a falar. Mas trabalhando como professor no Colégio Inspire, eu criei um projeto lá de contraturno esportivo. Os alunos estudavam de manhã e voltavam no contraturno, né? Parecido com um modelo americano. Né? E aí apresentei para as pessoas do meu atual partido na época e eles gostaram muito, disseram que poderia dar esse projeto na rede municipal. Né? E aí eu falei, esse é um projeto legal, está aí à disposição. Eu falei, se nós ganharmos, nós vamos te convidar. Eu não acreditei muito, né? Mas aí acabou acontecendo, me convidaram para sair candidato. Eu tive quase 3 mil votos, quase fui eleito de primeira em 2016, mas recebi o convite da Secretaria de Educação para instalar esse projeto, que hoje é o Escola Ativa, que inclusive eu criei o projeto de lei, né, desse programa, e tenho trabalhado muito aí nessa área, né, de utilizar o esporte como ferramenta educacional, né, como ferramenta de qualidade de vida, de saúde, sempre eu acho, não tenho dúvida, né. É muito mais fácil você prevenir do que você remediar, tanto na área da saúde, quanto na área da educação, né, na área social. A gente pode utilizar o esporte, se o Brasil soubesse utilizar o esporte como base, como ferramenta de educação para formar o cidadão, não tenho dúvida que a gente teria uma cidade, um estado, um país muito melhor. Renato, grande abraço, obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, conversando sobre São José, sobre a cidade. É muito importante, eu gosto muito de estar aqui. Essa sempre foi a minha casa, né? O Matheus Pereira é a minha casa e é um prazer imenso estar aqui. Sempre à disposição, meu amigo. Sucesso para vocês aí nessa nova empreitada na TV Câmara. Valeu. Esse é o Renato Santiago, aqui no De Tabela, dentro do A Hora do Esporte. Eu volto a qualquer momento com um grande convidado, assim como Renato Santiago. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Paulito, 30 segundos. Boa entrevista? Vera, muito boa entrevista. Renato Santiago tem uma história construída aqui em São José. É uma das referências quando se trata de esporte, né? Então, parabéns aí por esse belo quadro de tabela. Iniciou com o pé direito. Ótima estreia. Paulito, um grande abraço para você. Obrigado. Até qualquer hora aí da vida. Até qualquer hora. Podemos ter surpresas em breve no nosso Hora do Esporte. Camisa titular ou reserva, sempre estou pronto para vestir o uniforme do Hora do Esporte. Sempre com a gente. Galera, um grande abraço para todo mundo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você fica agora com o programa de Bem com Você, com a bela Gisele Lopes. Luiz, trabalhou aí, filho? Abraço aí. Soquinho para todo mundo. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.